Meu irmão, abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. No capítulo 4. É interessante, né? Eu já compartilhei isso aqui na igreja. Domingo de manhã Deus tem que trabalhar comigo. É interessante. Eu acordo com algumas coisas no meu sentimento assim. É interessante. Hoje eu acordei assim com a seguinte frase no meu coração: desvaneios da vida. A gente às vezes mergulha nesses desvaneios, né? A gente sonha, às vezes a gente, é bom sonhar, né? José sonhou, mas tem gente que sonha demais, tem que acordar também, né? É sobre isso que eu quero falar. Vamos nos colocar em pé. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus 4, a partir do versículo 5. Diz assim, ó: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és tu o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Porém disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar. Pai querido, fala conosco nessa manhã, ministra as nossas vidas, traz uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades, que nós possamos ouvir a Tua voz e que nós possamos assimilar a Tua palavra, que nós possamos sermos alimentados pela Tua palavra. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Segundo o Teu querer, manifesta o Teu poder neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um abraço em dois irmãos e diga para ele: Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Na década de 2000 a 2010, eu passei um período interessante na minha vida, né? Porque eu já era pastor, né? Sou pastor desde a década de 90, ficando velho. E na década de 2000 a 2010, o Senhor me abriu uma porta. E eu sempre trabalhei com ferro e aço, que era uma profissão muito boa, ainda é, né? Porque é um mercado que dá muito dinheiro, né? Duas coisas que dão dinheiro nessa área é ferro e plástico, né? E por muito tempo eu trabalhei em empresa vendendo ferro novo, depois eu fui trabalhar com lotes, e isso dá muito dinheiro. E nessa década eu abri um negócio próprio, e eu comecei a ganhar muito dinheiro. E quando você começa a ganhar muito dinheiro, tem uma tendência, você começa meio que viajar na maionese, né? Você começa meio que entrar nessa linha que eu falei, na linha do desvaneio. O que é isso? Começa a saltar aos teus olhos coisas que talvez, se você analisando hoje, do outro lado, não acrescenta em nada. Mas quando você está no meio, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Porque quando você tem uma condição favorável, você começa a andar no meio, né, de pessoas, né, na questão matéria, diferentes, né? Você começa a sair para almoçar, para jantar, né, com empresários, com clientes. E você começa a entrar numa linha onde você acha que você descobriu o Brasil. Sem você perceber, às vezes você olha para outros tipos de pessoas e você já começa a fazer um pré-julgamento. Não, esse camarada aí
Não, essa pessoa aí. E você começa a achar que você, por ter uma condição melhor, você é mais do que os outros. E quando você é crente, o que começa a acontecer? Você começa, sem perceber, você começa a valorizar mais as coisas fora do que as coisas de Deus. Então, às vezes, entre você vir para um culto e talvez sair num jantar de amigos, você prefere ir para o jantar de amigos. E é mais ou menos assim, não, Deus entende, é o meu trabalho, é as minhas coisas. Mas o grande que é que o teu coração, ele está começando a se contaminar. Quando Jesus encontrou aquele jovem rico, Jesus tinha um projeto para aquele jovem, muito melhor e muito maior do que o projeto que ele tinha para ele mesmo. Só que o projeto que ele tinha para ele mesmo estava envolvido dinheiro. Ele era rico. E Jesus, sabendo que o coração dele andava nos desvaneios da vida, Jesus falou o que para ele? Ô, meu querido, larga tudo, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, porque eu tenho algo maior para você. Mas ele não quis seguir Jesus. E tem ali um porém. A Bíblia fala que ele era alguém que servia a Deus com integridade. Ele cumpria os mandamentos, ele fazia tudo certinho, mas ele tinha uma prisão na sua alma. E essa prisão era os bens que ele possuía. Irmãos, nós temos uma sociedade que funciona dessa forma, aonde o que tem mais fala grosso e o que tem menos fala fino, dentro da ótica deles. Nós vivemos uma sociedade que você, mesmo envolvida nela, você já tem um pré-julgamento. Se chegar uma pessoa por aquela porta, dependendo do que ela veste, do que ela aparenta, você já tem um pré-julgamento. Você olha, né? Eu já vi situações, uma certa feita eu fui com um irmão aqui da igreja. Ele foi ver um carro. E esse irmão, ele é empresário, tem condições. Só que ele é muito humildão. E esse dia, como o trabalho dele envolve às vezes trabalhar no meio da lama, da terra, ele estava com uma bota meio cheia de terra e tal. Aí a gente foi ver um carro. Já faz um tempo, isso, uns 2 anos atrás, né? Quando a X35 era o carro, né? Hoje já tem carro mais. E nós chegamos lá para ver tal. Sabe, eu cheguei com ele, e quem olha para ele fala mesmo. Não tem, porque é o jeito, é o perfil da pessoa. Primeiro, para vir um vendedor foi um parto. Segundo, quando veio aquela má vontade, e ele estava disposto a comprar o carro. E ele ia comprar o carro à vista. Né? E ficou naquela coisa, e papo vai, papo vem, e tal. E o cara nada, tal. Aí ele foi falar no negócio da chave, o cara tirou uma com ele, mas ele já tinha tido uma Santa Fé, a chave é igual. Quando ele falou que ele já tinha, não, a chave é igual, porque eu tive um carro assim, sabe? Já mudou a história, o cara já viu que, já, na hora, irmão, eu estou de fora, eu estou só vendo, só estou fazendo a leitura. Já mudou o tratamento. Então as pessoas, elas são assim. Essa mesma pessoa, não é a primeira vez que ele sofre isso. Ele foi comprar, acho que foi um caminhão, mesma coisa, o cara distratou ele. Ele comprou à vista, só que ele fez questão de pegar em dinheiro e levar para o cara. Ele levou numa sacola. Mas ele fez de propósito. Falou, tá aqui, ó. Agora você conta aí. Ele é aqui da igreja. Então o ser humano, ele é assim. O ser humano, até na empresa, como é que funciona? Primeiro quesito de uma entrevista é a aparência. Agora, o cara pode ser bonitão, ela pode ser bonitinha e não ter nada. O cara pode ser meio feinho, ser inteligente até umas horas. Você vê que geralmente os nerds, eles usam os óculos, né? Você não dá um tostão, né? Eles são inteligentes. Mas essa é a nossa sociedade. Amém? Isso é tão verdade que eu estou te falando, que estão dando, né, uma massa, um reboque aqui no Brasil por causa da Copa, não é isso? Eu nunca vi tanta obra, gente. Misericórdia, onde você passa é obra. Olha, eu venho de Guarulhos para cá, é obra para todo lugar. Né? O que eles querem? Eles querem dar uma maquiada, porque o povo vai chegar no Brasil, né? E querem ver um Brasil que eles podem achar bonito quando chegar, mas a gente sabe que é tudo balela. A última vez que eu fui para o Rio, eu estava analisando, né, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é interessante, que ele é como um ovo.
A Gema é a parte bonita do rio, que é as praias lá Copacabana, e vai indo, é uma do ladinho da outra, né? Muito bonito. Quando você vai lá pro lado do Recreio, também é bonito, tal, Barra da Tijuca, tal. Mas a Clara é só favela. Bispo, onde o senhor quer chegar? Eu quero fazer você entender, irmão, que nós temos um propósito maior. Eu não estou aqui pregando contra você prosperar, contra você ter tua empresa, ter os teus negócios. Eu estou pregando contra os desvaneios da vida. Eu estou pregando contra pessoas que elas começam a viajar porque Deus abre uma porta ali, outra ali. E uma outra coisa que vale ressaltar: se está acontecendo é porque Deus está abrindo a porta, irmão. Ai, o meu negócio começou a prosperar. Começou a prosperar porque Deus está abençoando. Porque dentro dos desvaneios, o primeiro sentimento que vem: eu sou o cara. Porque minha empresa está prosperando porque eu sou inteligente, eu sou um bom negociante. Isso é o que o diabo quer que você ache mesmo. Sabe por que você está prosperando? Porque Deus assim o quis. Porque é Deus que coloca a chave nas nossas mãos. Porque é Deus que nos dá a condição. Agora, quem faz você viajar? É o diabo. E aí eu peguei esse texto como um texto base. A Bíblia fala que lá em Mateus 3, um capítulo antes, que Jesus, ele é batizado por João Batista. E no mesmo instante que ele é batizado, a Bíblia fala que vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ele é batizado no Espírito Santo. É cheio do Espírito. Depois disso, a Bíblia fala que ele vai para o deserto. A saída dele para o deserto é proposital. Tem um porquê, tem um projeto de Deus aqui. Ele iria travar uma guerra, ele e Satanás. Essa guerra que nós travamos todos os dias. E uma coisa que me interessante, que é meio fora daquilo que é o meu sermão hoje, mas só para você entender, antes dele ir para o deserto, para a guerra, ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. E aqui tem que ficar uma dica para nós, né? Não tente lutar com o diabo vazio. Se encha do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você está capacitado para entrar na guerra. Jesus foi. Quando Jesus chegou no deserto, Jesus 40 dias sem comer, aí começou a guerra. E as armas que Satanás usa para tentar derrubar Jesus são armas dos desvaneios. A mesma arma que na década lá de 2000 a 2010 ele usou contra a minha vida. Que aí teve que o Senhor me levar à bancarrota para eu entender que o meu bem maior não era aquilo que eu tinha, mas o meu bem maior era Jesus. Então eu tive que ir para uma falência, eu tive que perder tudo para que eu entendesse. É como se Deus nas entrelinhas quisesse me dizer: eu vou tirar tudo e para por aí, senão eu vou ter que tirar mais para fazer você entender que eu que sou a tua fortaleza. E aqui quando Jesus chegou, tudo que o diabo ofereceu para ele levava a ser caracterizado por uma viagem na grandeza que esse mundo tem. Você que pega metrô, você já passou, acho, diversas vezes pela Paulista, né? Aqueles arranha-céus. Pô, eu não sei você, às vezes eu passo ali e falo: meu Deus, né? Como tem gente que tem dinheiro nesse Brasil. E você só vem gravatado para lá e para cá, aquela correria, e aqueles prédios altíssimos, né? Aquele lugar cheira a prosperidade, né? Agora você já parou para pensar o que deve ter de coisa errada ali? Porque infelizmente onde tem muito dinheiro, tem a cobiça, tem a ganância, tem, né? E ali a meninada começa a trabalhar, é boy, auxiliar, daqui a pouco tal, aí põe uma gravatinha, um terninho, já começa com aquela cobiça, já quer, né? É pecado então, bispo, crescer na vida? Não. Você pode ser o maior empresário. Aliás, tem empresários que dão lição de moral, né? Tem empresários que nem cristãos são. Eu vi uma reportagem esses dias, não sei se você viu,
aquele jornalista do SBT, o Carlos Nascimento, ele está com câncer no reto. E ele ganhou o troféu imprensa e ele foi, né, receber das mãos do Silvio Santos. E ele está muito magro, muito abatido, mas está lutando contra o câncer. E eu profetizo e creio na sua cura. E o Silvio Santos ficou muito contente dele ter ido pessoalmente receber o troféu. E ali o Silvio Santos, né, falou do bom profissional que ele é, tudo. E depois a palavra foi passada para o jornalista, pelo Carlos Nascimento. E ele falou: olha, Silvio, eu queria fazer público, né, tornar público. Muita gente não sabe. Mas quando eu fui fazer o exame e eu já estava com essa enfermidade, o meu contrato já tinha vencido aqui no SBT. Então, qualquer empresário faria o seguinte: pô, já venceu, o camarada ainda com essa enfermidade, que é uma enfermidade que o cara fica entre a vida e a morte, vamos dispensar, vamos pegar outro jornalista, porque infelizmente parece desumano, mas é a realidade. É o que nós vemos aí fora. Agora olha a atitude do Silvio Santos. O Silvio Santos mandou uma pessoa na casa do Nascimento. Mandou renovar o contrato dele mesmo ele enfermo. E mandou uma notícia para ele: quando você estiver bom, você volta a trabalhar. Ou seja, todo esse tempo que você não vai trabalhar, o teu salário, que não deve ser baixo, é o salário de um jornalista, vai sempre estar lá na tua conta, né? E ele falou isso, né? O Silvio Santos ficou até emocionado, porque é uma atitude nobre. O Silvio Santos falou: não, eu fiz isso porque eu acho que uma boa empresa tem que dar condição para o seu funcionário tal. E o Nascimento rebateu e falou: não, Silvio, desculpa, mas infelizmente é muito raro empresários com essa visão. Então, sabe o que eu vejo? Ainda homens como Silvio Santos e como alguns que nós conhecemos aí, que não andam pelos desvaneios da vida. Eu gosto muito de ler sobre o Silvio Santos. Eu acho que a gente tem que aprender com quem sabe. E eu leio muito sobre ele, já li a biografia dele, tudo, e eu vejo que ele é uma pessoa simples, que o dinheiro não faz a cabeça dele. Você vai falar: mas porque ele tem muito? Mas se ele tem muito, é porque ele seguiu o caminho certo. Porque tem muita gente que tem e se perde pelo meio do caminho. Uma das coisas também que o Silvio Santos tem por característica: ele é um judeu, e ele crê em Deus, independente dele não ser cristão, não ter Jesus, né? Mas ele crê em Deus, ele sabe que a condição que ele tem é dada por Deus. É isso que nós precisamos entender. E quando eu olho para esse texto aqui, no versículo 5, eu vejo o diabo já usando a sua forma, que não mudou até hoje, é a mesma forma. Que diz assim, ó: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Amém? Então, Satanás pegou ele e levou ele numa parte alta. É isso que muitas vezes o diabo tenta fazer conosco. O diabo te dá uma condição e você fica lá em cima. E quando você chegar lá em cima, você acha que você é melhor. Você acha que só você sabe. Você acha que sem você tudo para. E o Senhor quer que você entenda que no céu é diferente. Para você estar lá em cima, você tem que estar lá embaixo. Os discípulos discutiam: eu sou maior, eu sou melhor, eu sou maior. Não, Jesus falou: ops, pode parar. Para ser maior lá em cima, você tem que ser o menor aqui embaixo. Só que Satanás, ele muda esse quadro. E o diabo quer que você empine o seu nariz, que você ache que você é melhor. Cuidado. O dinheiro, ele muda a característica das pessoas. Tem um ditado que diz, não sei se foi Abraão Lincoln que falou, que diz assim: quer conhecer a pessoa, dá poder para ela. Tem pessoas que quando está pobre, ela emana a humildade. Se ela tem um dinheirinho, meu irmão, ela fica insuportável. Por quê? Porque infelizmente, quando ela está no pináculo, quando ela está em cima, ela se ensoberbece. Em nome de Jesus, aprenda isso. Confia no Senhor. Não ande por aí, sabe? Não, querido, confie em Deus. Creia. Quer sonhar, sonhe. Mas sonhe os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para a tua vida são sonhos maravilhosos. Esteja onde Deus quer que você esteja. Quando ele levou Jesus lá, Jesus falou: opa, estou fora. Porque Jesus já sabia da artimanha do diabo sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus.
Uma outra coisa que me chama a atenção, versículo 6. Disse-lhe: se és tu o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Segundo, o diabo, ele tentou encher Jesus do seu ego. Pode se jogar aqui para baixo, você é o cara, você manda prender e manda soltar no céu. Está escrito que você vai dar ordem aos teus anjos, eles vão te seguir, eles vão te sustentar. Você é o cara, se joga daí para baixo. O que o diabo tentou fazer? Fazer com que Jesus quebrasse a aliança com Deus, tirasse a sua confiança do Pai e colocasse em si próprio. É o que o diabo faz conosco todos os dias. Quantas pessoas cheias de si mesmo, pessoas arrogantes, pessoas que, presunçosas, pessoas que conversam com você. Tempo atrás eu fui conversar com um camarada, ele é um bispo também. Tem coisa que você até estranha, né, irmão? E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Aí ele falou assim: daqui a pouco aqui no Brasil só vão respeitar como bispo o Macedo e eu. O Macedo também é um cara respeitado mundialmente, o cara tem igreja no mundo inteiro. O bispo que eu estava falando, ele é aqui na Zona Leste, eu conheço ele. Sabe, eu não entendo isso, irmão. Sabe a petulância, eu e o fulano. Às vezes, quem tem que ser conhecido é Jesus. Está entendendo? Aqui na empresa vai ter corte. Só eu e o Douglas vamos ficar, porque a gente é diferente. Tem gente que é assim. Isso, meu irmão, é ser cheio de si mesmo. Eu tinha um pastor que ele orava e ele dizia assim: Senhor, me livra de todo euísmo. Essa palavra não existe, irmão. Eu não tenho uma palavra, ele usou essa. Tem gente que é cheio do euísmo. Isso é muito... Lembra quando aquele lutador foi lutar contra o Anderson, o Sonny? Pô, aquele cara é cheio dele, meu cara chega a ser chato. Tomou um pau, acabou com a palhaçada. E é isso que o diabo quer implantar nas pessoas. O diabo quer que você tire a sua dependência de Deus. Mas eu quero aqui profetizar sobre a tua vida. A tua dependência não está no homem, a tua dependência não está no braço da carne, a tua dependência está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Confia nele. Aí o jovem às vezes quer fazer uma faculdade de medicina, mas ele fala: não, eu não vou conseguir, é uma utopia, não é um sonho, eu não vou. Confia no Senhor, Deus pode te levar sim, te conduzir sim. Como, bispo? Eu não sei, mas o Senhor, Ele é acima de tudo e de todos. Amém? Para de confiar em você, começa a confiar em Deus. Aleluia. O que eu estou pregando é uma verdade e você sabe disso. Tem pessoas que você vai conversar, é arrogância pura. É ela. Fala: meu Deus do céu. E às vezes é crente. Aí você fala: mas onde Deus fica aí? Não tem lugar, não tem espaço na vida desse irmão para Deus. Por quê? Porque o diabo coloca esse sentimento. O dinheiro, ele te dá essa coisa, né? Vai no shopping com 5 reais. Você anda até meio, né? Vamos ver se eu acho aqui um sorvetinho do McDonald's. Agora entra, imagina comigo. Entra no shopping, você não vai nem aqui, você vai lá no Higienópolis. Com 10 conto no bolso, 10 milão, para gastar. Mulherada, hein? O dinheiro, ele traz isso. Paulo escreve ao Timóteo no capítulo 6, na sua primeira carta, ele fala: o amor ao dinheiro. O dinheiro, a gente precisa dele, irmão. O dinheiro é bênção, mas tem que saber ser usado. E Paulo fala para Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tinha uma ovelha minha, quando eu era pastor de Mogi das Cruzes. Ele era um empresário. E ele me contava um testemunho que eu achava interessante. Quando às vezes ele estava meio em luta financeira assim na empresa dele, aí ele ia no apartamento dele, pegava as contas e colocava tudo no chão assim. Um monte.
Aí ele ia por cima e falava: eu estou acima de vocês, porque eu tenho um Deus que é vivo e poderoso. Vocês não vão comandar minha vida. Quem comanda a minha vida é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Eu estou acima de vocês. Parece loucura, mas era uma atitude profética que ele tinha. Amém? O dinheiro não pode nos dominar, irmão. Você foi chamado para dominar o dinheiro. O dinheiro não pode mudar a tua personalidade, o teu caráter. Não. Amém? Você tem que dominar. E é o que a gente vê aí. Políticos, deputados, aí os caras ganham 13, 15 mil por mês. Não dá para viver, irmão? Dá para ter um bom carro ganhando 15 mil reais por mês? Dá para ter uma boa casinha? Dá ou não dá? Irmão, na realidade de um país que a média salarial é R$1.000, o cara ganha 15 ali, livre. Porque gasolina o Estado paga, os jantares o Estado paga, o viagem o Estado... É livre, irmão. É 15, hein, mulherada? O maridão fala: tô lá, leva 3, vai lá no shopping, compra o sapato que você quiser. Já tem irmã dando glória, já escutei daqui pela fé. Mas para os camaradas, aí o cara vai, faz rolo, faz falcatrua. Quando eu fazia seminário teológico, na minha sala de aula tinha um juiz de direito, amém? Ele estava fazendo teologia, ele era juiz de direito. E ele, naquela época, faz muito tempo isso, hein, irmão? Ele já ganhava quase 20 mil na época, quase 20 mil reais. Era um ótimo salário. Passou um tempo, teve aquele rolo lá com o Lalau lá. Então eu fiz uma interligação aí, que o Lalau devia ganhar 15, 20 mil aí por mês, salário normal. Amém? Para que o cara vai roubar? Olha o que o diabo faz. Aí o cara vai, rouba, a casa cai, o cara vai preso, aí depois ficou um tempo preso, aí ficou depois preso na sua casa e tal, mas quando você vê ele na televisão passando as reportagens, abatido, mal, acabou a vida do cara. Do que adiantou roubar? É isso que o diabo faz com as pessoas. E as pessoas ficam presas. É uma prisão, por quê? Porque o diabo aprisiona. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ele vai nos dar provisão, nós precisamos sim, mas nós não vamos viver em prol da provisão. Nós vamos viver em prol do Deus Todo-Poderoso. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor Deus. Jesus respondeu: a minha confiança está no Pai, Ele é a minha provisão. Versículo 8. Novamente, olha como é que o diabo ele é insistente. Então não deu, tentou por colocar presunção no coração de Jesus, não deu. Agora ele novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9, disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ó, o que o diabo ofereceu para Jesus? Poder. Cuidado com o poder, querido. O homem não sabe lidar com poder. E uma outra coisa aqui tremenda: como que eu vou oferecer algo que não é meu? Para mim oferecer algo tem que ser meu, concorda? Sim ou não? Como é que eu falo para ele: ô Rodolfo, eu tenho 100 reais para te dar. Aí me dá. Eduardo, dá os 100 reais para ele. Então eu entendo que se o diabo ofereceu, é porque é dele. Amém? E se você analisar, tudo que gira muito dinheiro, que tem sujeira, o diabo está no meio. Jogatina. Quantas pessoas que não perdem casa, carro, família por causa da jogatina. Essas coisas, às vezes, corrida de cavalo, bingo que tinha, pôquer, cassino. Ali o diabo está ali, você pode ver. Vai lá no cassino, o que tem no cassino? Jogatina, prostituição, bebida, droga. Por quê? Porque aonde tem o pseudo poder, o diabo está lá. E aqui Jesus foi levado lá e o diabo falou: ó, eu te dou tudo que você quiser, é tudo meu. E Jesus falou: estou fora disso, eu não preciso disso. O único poder que eu preciso é o poder lá do alto. Esse nós precisamos. Amém? Lá no Evangelho de João, no capítulo 18 ou 19, Pilatos foi lá,
Começou a falar com Jesus, Jesus não falava nada. Chegou uma hora, Pilatos falou: meu, fala comigo, cara, você não está entendendo, eu tenho poder para matar você, tenho poder para te soltar, fala comigo. Até ali Jesus não falou nada, aí Jesus não aguentou. Aí Jesus olhou bem para ele e falou: meu filho, você tem poder porque do alto meu pai deu. Se meu pai não der, você não tem poder nenhum. Está entendendo como é que é? O poder só pode vir das mãos de Deus. Pilatos foi cheio de arrogância porque tinha poder. Jesus falou para ele: se você tem o poder é porque Deus, o meu pai te deu, senão você não teria. Então quer um conselho, querido? Cuidado. Cuidado com os vislumbres. Cuidado, sabe? Aí conhece alguém. Pô, tem gente que é assim. Eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Eu conheço o deputado, eu conheço não sei quem, eu conheço o Silvio Santos. Mas tem gente que tem isso. Fica contando que conhece, que, irmão, você precisa conhecer Jesus. Esse sim. Vamos cá, mulher aqui, ó. Tá passando luta? Fica tranquilo que eu conheço um que pode mudar a tua história. Esse um é Jesus, o Filho de Deus. Ele detém todo o poder. Amém? E o Senhor não está preocupado em te aliançar com as coisas do mundo. O Senhor está preocupado em te aliançar com as coisas dele. Por isso que ele diz lá, amém? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas ajuntai tesouro no céu, porque lá nem a traça e nem a ferrugem corrói. Amém? Cuidado, irmão. Cuidado com os desvaneios. Cuidado. Quando José teve o sonho, que ele viu as varas se prostrarem, a princípio ele não entendeu, os irmãos entenderam. Mas em nenhum momento dos sonhos de José tirou Deus do centro. José entendia que tudo que viesse para suas mãos, viria das mãos do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Cuidado, irmão. O mundo está se afundando nos desvaneios e o pior, está levando um monte de crente. Tem um monte de crente, irmão, dentro da igreja. Não é um, não é dois, é um monte. Que chega na igreja assolado, acabado. Bispo, ora por mim. E chora, e isso. Eu vou fazer. O irmão não sai da igreja. Você fala: meu Deus, mas que crente é esse? Aleluia. Meu irmão. Melhorou um pouquinho. Cadê o irmão? Ele estava aqui todo dia, estou sentindo falta. Cadê o irmão? Cadê o irmão? O irmão sumiu. Passa uns 3 meses, o irmão. Quando sobra, não é nem que sobra, ele passa lá na rua, a gente chama: ô irmão, sumiu, vem aqui. O que foi? Não, estou trabalhando muito. Não é que está trabalhando muito. Começou a pingar o cascalho, já esqueceu de Deus. Infelizmente, porque essa é a artimanha que o diabo aprisiona as pessoas hoje. Aprenda uma coisa: Deus é o teu tudo. Deus é o teu tudo. Não negocie o teu Deus por A, B ou C. Não negocie o teu Deus por valores. Não negocie o teu Deus. Aí tem pessoas que às vezes falam, porque às vezes a pessoa vem para mim: bispo, eu arrumei um emprego para trabalhar, só que é na hora do culto. E aí eu falo logo um não, e a pessoa fala: o bispo não quer o meu bem. Você vem com uma proposta de um trabalho que vai tirar você da presença de Deus, e você fala que foi Deus que abriu essa porta. A Bíblia fala que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. É Bíblia, irmão. Eu não consigo entender Deus te tirando. Não, mas eu vou buscar Deus em casa. Dependendo como a tua vida está, eu não dou um mesinho. Você já está indo na balada, já tomando uns drinks, já é assim que funciona. Isso eu não estou vendo agora, irmão. É 20 anos mexendo com isso. A tua prioridade é Deus. Irmão, é assim, Deus, família, trabalho. Como é que é para ficar bom, bispo? Para ficar bom, eu bem com a minha família, congregando e buscando a Deus, amém? E tendo o nosso trabalho, que não nos rouba da nossa aliança com Deus. Amém? Mas eu congrego só de domingo. Amém, eu entendo, mas é pouco. Vamos fazer uma matemática: 6 dias para o diabo e 1 para Deus. Como aí, bicho? É 6 dias vendo o que não presta, porque você não trabalha na igreja. Onde você trabalha, o cara trabalha lá no setor. Lá no setor todo dia os caras saindo casamante, é cachaça, é revista pornográfica, é empresa, é isso.
E você ainda é tirado, os caras tiram com a tua cara. Meu, hoje nós vamos sair com a fulana, Beltrano, esse crânio. E aí? Ah, ele é crente, ô fulano, é esse? Aí tem um ditado que diz o quê? Como é que é? Água mole, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate. É uma semana, na quarta, o cara não aguenta, o estremelique nele, ele vai. Não tem a mãe de encarar na cara limpa, toma uns querosene, aí fica virado no giraia. Pronto. Foi tudo por água abaixo. É o que a gente vê. Por quê? Falta de Deus. Porque quando eu congrego, a Bíblia diz lá em Hebreus que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço, eu não tenho fé. Se eu não ouço, eu estou desabilitado. Aí o pecado vem e me abraça. E aí sabe o que acontece? O diabo faz o que ele quer. Jesus venceu o diabo aqui, no deserto. O diabo foi uma, foi duas, foi três. E aí viu que não tinha jeito e se mandou. Carta de Paulo aos Efésios: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Ah, mas a carne é fraca. Não, a sua carne pode até ser fraca, mas se você for cheio de Deus, você vai vencer. E o Senhor vai te colocar numa condição de honra. Glória a Deus. Então, meu irmão, hoje volta para a realidade. Acorda do sonho. Quer sonhar? Sonha os sonhos de Deus. Ah, eu estou me sonhando num apartamento 1 por andar. Amém. Mas sonha Deus com você lá. Está entendendo? Amém. Ah, eu estou sonhando eu num carrão importado. Mas sonha com Deus lá dentro com você. Do lado lá, ó. Né? E aí, Senhor, isso aqui foi o Senhor que me deu, hein? Esse tem que ser o nosso sonho. Tira a prepotência, tira o egoísmo. Amém? Glorifica a Deus por tudo que você tem. E assim você vai ter uma vida abençoada. Em nome de Jesus, tá bom? Feche teus olhos. Vamos nos colocar em pé. Escuta o que eu vou falar aqui antes de orar por você. Algo que o Senhor me fez lembrar. Tem situações de desvaneio que são tão sérias. Está lá, o cara e a mulher começaram do zero, né? Casaram. Hoje em dia tem todos esses projetos. Na nossa época não tinha. Hoje os jovens já casam, financiando uma casa. Eu não casei assim, mas na nossa época não era assim. Na nossa época você caía para dentro de um cômodo de cozinha, nem cama tinha, jogava o colchão no chão e pau na máquina e vamos trabalhar e Deus vai nos dando e a gente vai crescer. Foi assim que eu fiz a minha vida. Junto com a minha mulher nunca reclamou. A pastora Solange é guerreira. Só que eu nunca vou poder esquecer isso, concorda comigo? De como a gente começou. Era assim mesmo. Era um cômodo de cozinha com vermelhão, colchão, a gente jogava assim e dormia. Então começamos do zero. Aí Deus abençoa, prospera, dá casa, dá carro, dá um monte de coisa. Aí o camarada simplesmente, nos desvaneios da vida, é assim que acontece aí fora. Começou do zero, o cara arruma um bom emprego, começa a crescer na empresa. Aí olha a secretária, que a secretária não é casada às vezes, a secretária não lava a louça, a secretária não lava as tuas cuecas, né? Aí ela anda toda. Aí ele começa a fazer comparação. Olha essa secretária, olha aquilo que eu tenho em casa. É assim. É os desvaneios da vida. Aí ele começa, mas eu sou um cara, ó a minha picada. Eu vou ficar com aquilo em casa e isso aqui dando sopa. E é a hora que o camarada vai e ele esquece da onde ele saiu e quem estava com ele na hora do arroz com arroz lá. Esse é o desvaneio. É o que mais a gente vê. Eu canso de atender situações de casamento assim. Amém? Nós temos aí na mídia aí, né? Zezé de Camargo e a esposa lá. Começar a história deles é linda. Agora está cheio de dinheiro, né? A mulher já não presta mais. É assim. Então, irmão, ande com Cristo, pé no chão. Independente do dinheiro que você tiver, valorize a tua esposa, valorize o teu esposo, valorize a tua família. A família é a base de tudo. Amém? Tudo, tudo. Casamento aliançado é isso, é a base de tudo.